Direito do consumidor. Uma senhora e a neta dela, de 5 anos de idade, faziam compras em uma loja. Durante as compras, a criança acabou fazendo xixi no chão e por isso a senhora pediu a uma das funcionárias da loja um pano para limpar o local. A atendente disse que não era necessário, só que aí veio o segurança, com um pano e um rodo na mão e exigiu que ela limpasse o chão, ali na frente de todo mundo. A mulher tentou filmar e ainda teria levado um tapa no braço do segurança. Ela entrou na justiça porque se sentiu humilhada. A loja foi condenada a pagar R$ 3.000 de indenização. E em que casos o consumidor tem direito de pedir indenização por danos morais? Você aí que nos acompanha, já se sentiu humilhado no comércio, de alguma forma? Conta pra mim. Eu converso agora com o advogado do consumidor, Sérgio Murilo França. Bom dia, doutor. Obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Ali a indenização foi de R$ 3.000 por uma rede de lojas que é enorme. Ainda parece pouco por tudo que ela passou, pela humilhação realmente que ela passou, né? É correto. A princípio, foi uma humilhação bastante extensa, né? Ela foi compelida ali pelo segurança. Imagina quantas pessoas presenciaram o fato e ela teve que limpar o chão ali da loja, quando na verdade o estabelecimento comercial ele é obrigado a ter funcionários específicos para limpeza e conservação. Então a indenização, a princípio, que foi arbitrada pela juíza de primeiro grau, né, na sentença de R$ 3.000, ela pode ser reformada por meio de recurso que será dirigido à turma recursal do Distrito Federal. E nesses casos, geralmente, de sabores, de danos morais que têm bastante repercussão ou que foram muito intensos para a vítima, muito intensos para o consumidor, a turma recursal costuma majorar, né? Costuma elevar esse valor. Porque o dano moral ele tem um duplo sentido, que é o primeiro sentido de compensar a vítima, né, de toda aquela dor, aquele aborrecimento, aquele transtorno que ela sofreu em razão de uma falha na prestação do serviço, e também de compelir a loja a reiterar essa conduta indevida, essa conduta ilícita. Então, nesse caso, a princípio, uma indenização por danos morais no valor de R$ 3.000 não cumpriria essas duas finalidades do Instituto do Dano Moral. Ela pode entrar com recurso e pedir mais, né? Certamente. Então a loja, ela não tem o direito de exigir que o cliente limpe, nem que ele tenha feito aquela sujeira ali dentro da loja. Correto. De forma alguma, a loja não pode exigir isso. Nós temos no direito do consumidor a teoria do risco-proveito, que é o que a gente conhece como teoria do risco da atividade, né? Então, o fornecedor, ele tem o bônus da atividade, ele tem que arcar também com o ônus. Então, quaisquer danos que ocorram no interior do estabelecimento, como nesse caso do processo em específico, uma criança de 5 anos não conseguiu conter as suas necessidades, né? A obrigação do estabelecimento lojista é dispor de funcionários de limpeza e conservação para imediatamente após aquele ocorrido ir lá e limpar e não compelir o consumidor a fazer isso. Claro, a atendente até foi preparada, ainda falou, não precisa fazer isso. Aí veio o segurança com o rodo na mão. Né? É um despreparo também, falta de treinamento. Né? Exato. Nós tivemos aí um desencontro de informações. Né? A funcionária, a princípio, estava bem instruída, ela realmente entendeu a situação e ela, com certeza, pediu auxílio ali de um funcionário de limpeza e conservação para poder limpar, mas o segurança, depois que a consumidora pagou as compras, o segurança foi lá e expôs a consumidora em uma situação vexatória. Entregou um rodo, entregou um pano e fez ela limpar. A juíza, na sentença, inclusive, fundamentou que essa atitude do segurança, que provavelmente pode ser um terceirizado, né, uma empresa terceirizada de segurança, foi uma atitude desproporcional e foi uma atitude agressiva. Então, em razão desse ato ilícito praticado pelo estabelecimento, e o estabelecimento responde pelos seus funcionários. O estabelecimento responde tanto pelo terceirizado que está ali prestando serviço para ele, quanto pelos seus funcionários que são contratados pelo próprio estabelecimento. Uma pergunta interessante que eu não tinha pensado nisso. O Augusto Pereira mandou aqui para a gente. Obrigada pela participação aqui no nosso Facebook. A maioria dos estabelecimentos comerciais não possuem banheiro para clientes. Você pergunta a um funcionário, ele responde que o banheiro é só de uso deles. Como é que funciona isso? É obrigatório o estabelecimento comercial ter um banheiro para cliente? Na verdade, dispor sobre essa questão da obrigatoriedade de banheiro para clientes em estabelecimentos comerciais, por exemplo, uma loja de departamentos, por exemplo, e isso decorre da lei municipal. No município de Vitória, por exemplo, nós temos uma lei que determina a instalação de banheiros e a instalação de bebedouros, né, para os consumidores. Então, essas pequenas nuances na área do direito do consumidor, que o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei nacional, acaba não abarcando,
isso cabe, então, aos municípios. Nós temos, por exemplo, também no município de Vitória, uma lei que determina que os estabelecimentos bancários tenham armários para que os consumidores deixem as suas coisas, suas bolsas e não passem por aquele transtorno, né, da porta giratória. Então, essas pequenas nuances cabem à competência legislativa do município. Então, depende de cada município. Depende em Vitória é obrigatório ter banheiro. Em Vitória é obrigatório ter o banheiro para o Viu? consumidor. Você pode exigir, viu, Augusto? Só tem para funcionário? Não, você fala que é obrigatório, pode entrar sim. Agora, uma outra pergunta. Eu estou num supermercado, por exemplo, e sem querer eu derrubo um vidro de azeite, alguma coisa assim, e esparrama tudo pelo chão. Eu tenho que limpar aquilo? Eu tenho que pagar por aquele vidro? Não, limpar jamais, né? O estabelecimento não pode fazer isso, isso é degradante para o consumidor, isso é humilhante. Isso gera esse passivo de gerar indenização por danos morais. No caso do consumidor que acidentalmente, sem qualquer intenção, sem qualquer consciência, ele acaba causando um prejuízo, causando um prejuízo para o fornecedor, ele esbarra em determinado produto e acaba quebrando, ele não é obrigado a efetuar o pagamento desse produto. É o que a gente diz no direito do consumidor, que é a teoria do risco-proveito. Na verdade, esses riscos de danos no interior do estabelecimento comercial já são abarcados pela própria atividade comercial. Atividade comercial, atividade empresarial, ela já detém todos esses riscos, ela distribui esses riscos. Então, vai caber nesse caso também o bom senso, porque da mesma forma que a boa-fé ela é presumida no direito do consumidor, se aquele consumidor quebrou com intenção, entendeu? Aquele utensílio do interior do estabelecimento, vai caber à loja provar, por meio de circuito interno de vídeo monitoramento, por meio de segurança. Aí sim, só nesses casos em que a quebra, em que o dano foi intencional, o consumidor ele é obrigado sim a efetuar o pagamento. Agora, por exemplo, tem estabelecimentos que colocam placas lá, quebrou, pagou. Pode isso? Na verdade, não. Essa é uma cláusula que a gente diz ser abusiva, né? Quebrou, pagou não existe porque não há essa máxima exata. O que existe na área do direito do consumidor são aqueles estabelecimentos que comercializam produtos frágeis, utensílios de cozinha, copos, coisas de cristal, ou até mesmo obras de arte. E aí o fornecedor coloca aquele aviso, por favor não tocar. Sim. E aí realmente quando você tem aquele aviso e o consumidor ele descumpre aquele alerta, toca e acaba gerando prejuízo para o fornecedor, ele é obrigado a pagar. Entendi. Então assim, o consumidor, mesmo tendo aquela plaquinha de não tocar, se ele tiver a real intenção em adquirir aquele produto, ele tem que solicitar a supervisão de um funcionário da loja para poder tocar aquele produto e verificar se realmente aquele produto lhe satisfaz. Só para a gente encerrar, vamos responder o Léo Ferreira. E quando a criança derruba no supermercado, é obrigado a pagar? Isso acontece muito também. Porque, no caso, a guarda e a vigilância da criança cabe aos pais, né? Então, os pais estão no supermercado ou mesmo na loja de departamento, eles são responsáveis pela atitude das crianças, né? Pela atitude dos seus filhos. Eles não podem deixar os seus filhos utilizarem o estabelecimento comercial como um parque de diversões. Exatamente. Então, assim, para sair correndo e quebrando. Então, mesmo se a criança quebrou algo acidentalmente, mas ela estava ali correndo e o pai não vigiou, o pai é obrigado a efetuar o pagamento. Então depende muito da situação. Exatamente, depende muito da situação, depende do fato concreto, nesse caso. Tá certo, então. Obrigada, viu, pela presença aqui no Fala Amanhã. Tem muita pergunta chegando, eu vou encaminhar para ele, para a gente responder pelo nosso Facebook depois, porque são perguntas bem interessantes. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço.